Olá pessoal, então a gente vai conversar um pouco sobre a nossa paciente, uma paciente real que a gente acompanha já há 5 anos. E a gente fez um recorte de uma fase da vida dela, tá? Então ela na época tinha 79 anos e teve esse episódio de AVC isquêmico. Esse AVC foi extremamente investigado, não foi encontrado causa cardiológica, ela não tinha hipertensão, não tinha diabetes, ela não tinha placas importantes em carótida. Então, foi feita uma investigação hematológica para fatores protrombóticos e nada foi encontrado. Então, foi iniciado empiricamente a anticoagulação, que na verdade, ao longo do tempo, depois nós fomos ver que foi muito bem aplicado, porque ela teve depois outros eventos tromboembólicos. Então, essa paciente, ela evoluiu ali com sintomas de transtorno do humor. A gente vê que o principal transtorno dela é o transtorno de ansiedade. Medo de morrer, ela tem compulsão alimentar, ela tem claustrofobia, muito medo de ficar com a porta fechada. Episódios somáticos, né? Ela tem sintomas, poliqueixas, ela tem dispneia, tem uma falta de ar que surge episodicamente. Então, uma paciente com claros sintomas ansiosos, uma ansiedade importante, um componente de fobia ali, mas um transtorno de ansiedade generalizado. E ela tem dois critérios ali do DSM-5 para a depressão, né? Não fecha os critérios, os 5 critérios do DSM-5. Lá embaixo, nas escalas geriátricas, vocês vão ver que ela tem um GDS de 6, uma depressão provável. Mas ela tem sintomas que são intensos junto com sintomas ansiosos. Então, eu vou tratar esse quadro depressivo, sim. Então, além disso, esse adoecimento levou a uma perda funcional. Era uma paciente totalmente independente que coordenava a vida do esposo, que cuidava desse esposo adoecido. Tá? O esposo é um outro fator, um idoso frágil, e esse adoecimento do esposo fez com que eles viessem do interior para morar na capital. Houve uma mudança de ambiente domiciliar, né, da sua residência. Tudo isso contribuindo para essa paciente ter esse sofrimento psicoemocional. Além de várias comorbidades, vocês viram ali que ela tem várias comorbidades, assim, tinha vertigem postural, ela tinha osteoporose, foi visto um BAV de primeiro grau, né, problemas articulares, nada assim tão importante, tão intenso, mas ela tinha sim que tomar medicações para controlar ali os seus sintomas, tá? Atualmente, nesse momento, ela está com constipação, ela está com disfagia, também consequência do AVC, ela está com dificuldade de mobilidade, ela está muito sintomática ainda. Então, ela é uma paciente que precisa de reabilitação, certo? E a gente tem que pensar, o foco também aqui é pensar no tratamento dessa dor neuropática, tá? Então, existe a dor pós-AVI, uma dor neuropática na área parética ou plégica, que geralmente é nesse perfil, agulhada, apontada, choque, que deve ser tratado e causa muita dor, tá? Eu tenho encontrado, às vezes, o paciente estiver com uma demência, a gente não consegue entender se é dor, se ela está tendo espasmos, né? Então, é comum você ter dor neuropática no paciente pós-AVC. Então, olhando mais um pouquinho aqui, a gente vê dentro das escalas que a gente avaliou, né, ela tem uma redução da força de pressão palmar. Essa força ela se relaciona com uma redução também da força do quadríceps. Ela tem uma circunferência da panturrilha abaixo do recomendado, que é 31. É um paciente que está provavelmente com processo de sarcopenia ou ali desnutrição. Essa paciente ganhou peso, lembra da obesidade sarcopênica, tá? Ela não tá com uma percepção de saúde boa, 5 em 10, e surgiu aí uma dependência instrumental. Então a gente precisa estar atuando nessa funcionalidade para que essa paciente não perca mais função em termos de autocuidado na escala de CATS, que ela continue independente para seu autocuidado. Lembre, gente, que quando eu perco a funcionalidade, eu trago o sofrimento e eu trago a necessidade de um cuidador, né? Então, essa paciente tem ali um transtorno cognitivo, mas não é muito de memória.
tá? E a gente não focou muito nisso, mas ela tem alteração de função executiva, de planejamento, na fluência verbal, dificuldade de falar as palavras, o desenho do pentágono, né? O cálculo. Então, o déficit cognitivo relacionado à depressão, ela está relacionada com a atenção. Então, você não vai ter muita alteração da memória, certo? A menos que áreas importantes ali relacionadas à memória sejam afetadas. Mas nas lesões isquêmicas, geralmente você tem outras áreas não memória sendo afetadas ali. Então, a gente tem uma depressão, apesar de serem sintomas depressivos, mas são sintomas intensos. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu preciso fazer, por exemplo, de repente, um inventário de ansiedade geriátrica? Acho que tá bem claro, gente. Talvez ali complementar os exames de laboratório, né? Tratar esse quadro e depois reavaliar essa cognição com mais detalhes para a gente entender onde é que estão as dificuldades dela. Eu posso, nesse laboratório, investigar. Faltou aí, os medicamentos a gente vê que não estão relacionados a sintomas depressivos, né? Mas assim, um beta-bloqueador pode causar sintomas depressivos. Você pode ter ali as medicações para tontura. Era uma paciente que por cada vertigem postural poderia estar tomando uma sinarizina, uma flunarizina. Você tem antihistamínicos, tá? Então, são medicações que podem levar a sintomas depressivos. Então, essa paciente aqui precisa ajustar a medicação. O que eu poderia fazer? Podem ter várias estratégias aqui. Mas a gente pode, por exemplo, aumentar a razapina, tá? Ela está com 15, aumentar primeiro para 30, depois de uns 15 dias aumentar para 45. Lembrando que ela está comendo muito. Então, de repente, a gente pode, teoricamente, a mirtazapina, quanto mais você aumenta a dose, menos vai ter o efeito no apetite e menos efeito no sono. Quanto menor a dose, mais sono e mais aumento do apetite. Então, de repente, é uma estratégia boa para a gente não ter tanto ganho de apetite, né? E associar. Eu penso que, diante de um quadro tão importante de ansiedade, a gente poderia associar tanto o inibidor seletivo, tá? Quanto um dual. Aí, o dual, eu sempre lembro da duloxetina ou da própria venlafaxina para uma paciente com dor neuropática, né? Então é interessante, seria interessante para ela nós iniciarmos aí uma duloxetina. Eu vou só observar a mirtazapina, aumentar ali a mirtazapina, que é a razapina, e associar um remédio para dor, pregabalina à noite, pode ser que ela durma muito. Eu poderia fazer inibidor seletivo? Posso. Vamos pensar no escitalopram para não interagir tanto, né? Ela usa anticoagulante. Lembra que essa paciente também usa benzodiazepínico há muito tempo. Isso é muito sugestivo de pacientes ansiosos. Não vou mexer nisso agora. Você não vai resolver esse problema agora da alprazolam, tá? Deixa para um outro momento. Então, eu associaria ou inibidor seletivo, um escitalopram, poderia ser uma sertralina, mas o escitalopram interage menos, ou uma duloxetina ou venlafaxina. Sempre doses baixas, aumentando progressivamente. E é lógico, gente, abordagem interdisciplinar. Físio, fono, terapia ocupacional ou psicologia, tá? Com metas de melhorar o perfil metabólico dela, o peso, a força muscular. Trabalhar o psicoemocional, que são os gatilhos para esses sintomas ansiosos. E esse sofrimento, esse medo, né? Então, a equipe multidisciplinar ali próxima, né, dessa paciente, a fono para recuperar essa fala e trabalhar a questão a forma segura da alimentação. E é isso, esse é o nosso caso. Vamos ter outras discussões. Depressão é um tema que a gente gosta muito e eu conto com vocês. Vamos ver como é que vocês pensaram aí. Eu espero que tenha sido colaborado muito para essa prática de pacientes com casos semelhantes.